Sei como é. 3. Olá, mulheres fortes. Hoje o nosso episódio é com a esposa do Eduardo, mãe da Luma, da Manu e da Gigi. Carol Veiga, seja bem-vinda. Um Obrigada, prazer te ter gente. aqui. Eu Hoje tô muito feliz de estar aqui com a Natácia. E a Natácia sempre fica me perguntando sobre as coisas que Jesus fez na minha vida. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. As transformações. E olha que essa mulher teve várias fases, gente. Vários processos. E a minha pergunta pra você hoje, Carol, é o que Jesus fez na sua vida? Bom, Jesus transformou algumas áreas da minha vida. A gente sempre está em processo de transformação. E nos meus momentos assim com Deus, eu falo, Senhor, eu nem merecia. Mas Deus, eu acho que Ele que conhece o coração da gente, né? Acho, não tenho certeza. E então Deus transformou muitas coisas na minha vida. Uma história que eu gosto de contar é sobre a minha vida afetiva, porque é uma história que eu sei que interessa a muitas mulheres. Todas as vezes que eu falei disso na internet, eu tive muita curiosidade das pessoas. E eu acho que isso também foi uma virada de chave na sua vida num todo, né? Porque teve uma Carol antes da separação, vamos dizer assim, e uma Carol depois e uma Carol de reconstrução. Sim, sim. Conta um pouquinho, então, desse vou processo. Falar que eu sou assim, eu já fui mil mulheres. Já passei por muitas histórias, assim. Outro dia eu estava até falando com meu irmão, ele falou, caraca, tu já pode morrer, porque que horror! Tu já viveu muita coisa. E essa virada na minha vida sentimental foi uma virada muito importante para mim. Porque nós, mulheres, né, a gente ouve muita gente dizendo que não, que, pra que ter alguém, que não sei o quê, essas coisas que a gente escuta no dia a dia aí do mundo, né? Mas a gente sabe que eu sempre quis ter alguém, sempre quis construir uma família, né? Sim. Se a Gigi não fosse tão levada, eu teria até mais um filho, mas não vai ter. Não vai dar. E a minha vida sentimental era uma área da minha vida que era uma área de deserto. Era uma área, assim, que era o meu espinho na carne. Porque essa área minha travava todas as minhas outras áreas. Como eu tinha uma vida espiritual, uma vida sentimental destruída, eu não conseguia produzir, não conseguia florescer nas outras áreas. Então, foi muito necessário para mim conseguir toda essa, como eu posso dizer, essa libertação, não, essa transformação mesmo de Deus, assim, na minha área sentimental, para que eu pudesse fluir em outras áreas. E eu acho também que você é muito do espelho, né? Eu vejo que você é muito unida com a sua família. Seu pai, sua mãe, seu irmão. Sua família é muito unida. Sim. Então, acho que você via aquela família ali e você não reproduzia isso dentro do seu lar, né? Sim, e assim, a gente às vezes pensa eu orei muito para que meu primeiro casamento desse certo. Eu pedia muito para Deus, embora eu não tivesse conhecimento, de fato, daquilo que Deus pode fazer. Eu não tinha noção daquilo que Deus podia realmente fazer na minha vida. Então, quando eu me separei, eu fui fazer um programa na NET, e esse programa falava com outras mulheres que eram recém-separadas. Então, eu via a dor daquelas mulheres e das outras mulheres que a gente entrevistava. E a dor de uma mulher famosa que se separou é a mesma dor da gente. A gente pensa assim, mas ela tem dinheiro, mas ela tem... Não, é a mesma coisa, são os mesmos medos, os mesmos anseios, é tudo muito parecido. E eu pensava, e ali eu sempre pensei que eu queria, de fato, refazer a minha vida de novo. E aconteceu, Deus, ele trouxe, eu acho que Deus me conhece tanto, que ele trouxe uma pessoa para mim que nunca tinha sido casada, que não tinha filhos, porque eu acho que ele pensou assim, ela não vai dar conta das filhas dela e do filho de mais alguém. Então, assim, veio de fato para encaixar mesmo comigo, sabe? Não, mas aí você já tá pulando uma parte do processo, Qual é a né? parte? Que eu sei que você foi pra monte, teve oração. Gente, calma aí. As minhas amigas ficam me zoando muito com isso, me perturbando, porque eu ia muito pro monte e eu pedia muito para Deus restituir essa minha área. Porque, como eu falei, essa área era uma área que me paralisava, porque era uma coisa que eu queria muito. E as pessoas até riam, porque eu fui pro monte uma vez com uma pessoa, e ela também, como eu, queria muito reconstruir a vida dela. E ela desceu do monte, assim, 6 meses depois ela estava casada. Aí
E eu fiquei assim, não é possível. Eu trouxe ela pro monte, ela já casou antes de mim. E aí ela convidou a minha pastora para ir para São Paulo para realizar o casamento dela. E eu falava assim, Deus me testa muito ainda. Mas não é que não aparecesse pessoas para mim, apareciam pessoas. Mas não era o que Mas Deus tinha não preparado, era o que né? Deus tinha preparado. Então, e quando eu conheci o Eduardo, eu também não achei que fosse o que Deus tinha preparado para mim. Mas aí eu comecei a falar coisas para ele e ele começou a ceder aquilo que eu falava. Porque eu falei assim, não, ele falava assim, pô, tá demorando muito para eu te ver. Eu falei, ué, que vale a pena se ter, vale a pena se esperar. E ele cedia Isso aquilo é ali. difícil, né? Porque as pessoas, né, os caras, assim, eles chegam muito acelerados e tudo. E ele cedia aquilo. Eu falei, ó, primeiro eu vou orar, segundo eu vou te apresentar para minha pastora. Você vai no meu grupo de oração. E qualquer coisa que minha pastora diga contrário, eu não vou ficar com você. É. E assim foi. Ele foi no grupo, conheceu. Então ele foi entrando mais ou menos naquele meu esquema ali. E eu comecei a perceber, pô, ele realmente... Ele quer, Ele né? quer ficar comigo. Eu tinha dito uma coisa para Deus, uma coisa muito particular. Eu disse para Deus assim, quando eu conhecer o homem da minha vida, a primeira coisa que ele vai dizer para mim é que ele quer casar comigo e que ele quer ter um filho. Porque eu sempre quis ter mais um filho. Que na verdade eu queria ter mais dois. E aí, quando eu conheci ele, a primeira coisa que ele falou para mim é que ele queria casar comigo e que ele queria ter mais um filho. Não, isso é muito engraçado, né? Porque muitas coisas a gente fala no secreto, mas a gente esquece. Uhum. E muitas coisas Deus responde exatamente como a gente pede. Responde no detalhe, No né? detalhe, exatamente. Eu até brinco, é o mimo de Deus. Deus, ele faz a obra completa. Porque você não imaginaria, vou conhecer um cara solteiro, que não tenha filhos, que esteja disposto a casar e ter filhos, que queira constituir uma família. Gente, isso é só na oração, porque no mundo real tá difícil. Sim, e as coisas foram acontecendo muito rápido e também muito encaixada, sabe? Quando a coisa de Deus ela vai encaixando, assim. Eu tiro até por outro processo que eu estou vivendo na minha vida, que é o processo da minha faculdade, que eu estou retomando, né? Que eu retomei a faculdade. E que Você já tinha feito antes? Não, eu já tinha trancado. Já tranquei umas 4 vezes essa faculdade e não consigo concluir. Toda vez que acontece alguma coisa, a primeira coisa que o inimigo coloca na minha cabeça é que eu tenho que trancar a faculdade para dar conta daquilo ali. Né? Então, assim, ele vai me tirando do meu propósito toda vez que eu tento avançar mais um pouco. E eu tenho certeza, porque eu já falei para Deus que eu vou contribuir com o povo de Deus. Eu já falei que eu vou contribuir, que eu vou dar o meu tempo também para ajudar o próximo. Então, toda vez que eu chego perto, o inimigo... Então, dessa vez, que é para eu concluir no ano que vem, eu percebo que a coisa está mais encaixada, sabe? É como se eu estivesse entendendo mais, como se eu tivesse... mas quando você começou a primeira vez a faculdade, foi antes do Eduardo? Foi antes do Eduardo. Caraca. Tem muito tempo. E aí eu tranquei, fiquei muito tempo trancada. E quando já eles iam cancelar, eu resolvi voltar. E aí eu fiquei grávida. Então, assim, tudo contribuía para que eu parasse. Então, esse processo também. Então, voltando ao Eduardo, o meu processo com o Eduardo foi muito encaixado, sabe? A gente não teve aquelas desavenças do começo do namoro, que você, não sei se eu tô namorando, e o cara tá saindo, e aí você fica orando para ele deixar de sair. Não teve nada disso. Foi tudo já pronto, parecia que estava escrito, né? Porque, Deus já tinha... eu acho que também Deus já tinha preparado ele, porque ele falou que ele já ficava assim, aos sábados ele já queria ficar em casa, assistindo um filme, as pessoas ficavam ligando para ele sair, e ele não queria. Então foi muito assim, e foi bem surpreendente para mim, porque olha como são as coisas, tá? Eu pensava que eu ia ter alguém que já tivesse filhos. Eu pensava assim, acho que alguém com filhos vai ser melhor, porque vai entender a maternidade, a minha maternidade. E não, ele não tem filhos e ele entende muito bem. Minhas filhas ficam brincando assim, mãe, se você separar, eu vou morar com o Eduardo. De tão bem que eles se dão, assim, e o Eduardo também com elas. Legal. Vocês estão juntos há quantos anos? Então, a gente vai fazer 5 de casado, né? Mas a gente tá junto há 6 anos. E vocês se conheceram onde, Carol? Na academia. Viu? Academia da Fruit. Eu deprimida ia treinar. Aí ele treinava com o mesmo personal que eu. Aí meu personal falava assim. Só que, eu não tinha esses assuntos, assim. Eu era sempre muito fechada e tudo. Aí meu personal falou assim, pô, aquele meu aluno perguntou por você. Aí eu, tá. Eu não respondi nada. Então eu não dava entrada para o meu personal falar também.
Aí meu personal falou pra ele, ó, deprimida, tu não vai gostar não, falou pra ele. E aí um belo dia ele me convidou pra ir na festa dele, aniversário dele, do meu personal. E o Eduardo convidou o Eduardo, só que o Eduardo não foi. Aí depois ele me mandou uma mensagem, olha só. Ele me mandou uma mensagem no direct. E eu não li a mensagem, não fui eu que respondi. E a minha filha respondia meus directs pra mim. Ah, tá, obrigada. E fui respondendo todos os directs assim. Eu precisei pegar o endereço de umas fotos que eu ia fazer e fui olhar no direct da loja. Aí que eu vi a mensagem dele. Meu Deus. E aí eu respondi, mas foi do nada, assim. Aí mas ele tinha mandado o quê na mensagem? Ih. Coisa polêmica. Coisas do mundo. Não, ele mandou que tinha me visto e tinha ficado atraído, sei lá, alguma coisa desse tipo. Tinha gostado assim. de você, tinha achado bonito. É, tipo assim. E ele também não achava que ele fosse. Ele falou que, embora eu quisesse já ter um relacionamento e tudo, ele não achou que fosse comigo. E quando ele me conheceu, ele ainda tentou ratear, porque ele disse que a primeira vez que ele ficou comigo, ele quis voltar no dia seguinte. Ele falou que isso não acontecia. Dele querer voltar no dia seguinte pra me ver. E aí E aí foi isso. Aí com 6 meses, eu engravidei da Giovana, que eu já queria também, foi programado, Eduardo já queria. E eu pensei, gente, se eu quiser ter um filho, eu tenho que ter logo, daqui a pouco vai dar ruim. Aí tá aí a Gigi. Essa é uma história que as mulheres gostam muito e que eu sempre conto, porque eu, assim como outras mulheres, eu já estava, tipo, você conhece tanta gente. Na verdade, Deus te transformou, te levou de uma situação para uma outra situação, né? Te tirou de uma história de um casamento triste, frustrado, com muitas brigas, para um casamento de paz, um lar de harmonia, para um relacionamento bom. E o importante a gente falar aqui que a gente carrega, né, essa carga com a gente. O quanto é importante a gente orar, de fato, para Deus também não deixar a gente se frustrar. Porque eu poderia ter... E se fechar, né? Porque o meu casamento poderia não ter dado certo, o meu relacionamento com o Eduardo, por conta das marcas que eu trazia do meu passado. Porque eu acabava transferindo, sabe? Fazendo uma transferência do que eu tinha vivido para aquilo que era para viver. Então, é muito, muito essencial que nas nossas orações a gente seja assertiva para Deus, para pedir para Ele, de fato... Sabe, de fato, mudar a nossa visão, né? Mudar a nossa mente, apagar, de fato, essas marcas que a gente tem. Porque senão você fica ali presa no que você passou e você não consegue construir uma nova história. Uma coisa nova. Exatamente, porque você fica transferindo, assim, vai acontecer a mesma coisa. E isso não só de relacionamentos passados, mas de gerações. Sim. Porque às vezes a gente vê pais, filhos... Os netos, né, tudo tendo a mesma história. Por quê? Porque eles não quebram aquela maldição ali hereditária ou aquela marca daquela família. Então, se você tem alguma marca, se você tem um relacionamento, se você tem algo que te prenda e te leve a transmitir isso para o novo, peça para Deus tirar isso do seu coração, para que você, de fato, viva o novo de Deus sobre a sua vida. E você está falando aqui, eu estou me lembrando de uma coisa muito interessante, que a minha avó, ela se separou aos 30 e poucos anos e ela nunca mais teve um relacionamento. Ela tinha 6 filhos, né? Mãe da minha mãe. E ela se separou e nunca mais ela teve um relacionamento. Ela viveu aquela história ali, acabou, ela continuou sofrendo e nunca mais se relacionou. Depois vieram as histórias das minhas tias, né? Que também se separaram. Olha isso, que forte. 2 tias minhas que se separaram. E veio a geração das netas. E veio a minha... prima mais velha, que se separou com a mesma idade. Aí veio o outro que se separou com a mesma idade. Aí veio outra, até chegar em mim. Todos se separaram e ninguém reconstruiu a vida efetivamente, assim. Tiveram relacionamentos, mas não reconstruíram de fato. Não um relacionamento de sucesso, né? Vamos dizer assim. E parou em mim. E já me falaram isso uma vez, que eu estava quebrando uma maldição de geração, assim, para as minhas filhas, para minhas primas, para as pessoas que vierem depois de mim.
Isso é muito forte, porque é algo totalmente espiritual. Uhum. Só que muitas das vezes a gente não entende o propósito de Deus naquelas situações. No seu caso, foi na área na área sentimental, né? Foi com um casamento e você reconstruiu a família, e teve uma nova filha, e teve um novo sentido ali para tudo. Mas muitas das vezes, às vezes é na área profissional. Sim, que a gente vem repetindo aquelas histórias e não sabe por quê. Exatamente. Na paternidade, então, eu acho que é algo ainda mais forte. Porque eu vejo tantas mães que não tiveram maridos e as filhas também não têm maridos e os filhos dos filhos não têm marido, e vai passando porque aquilo ali é uma coisa comum naquela família. Mas Deus quer nos tirar do comum. Deus quer que a gente viva de acordo com o que a Bíblia diz. E na Bíblia, né, Deus ama a família. Deus, ele amava casamentos, ele amava ali aquelas festas de casamento, porque era o nascimento de um novo povo, de uma nova família. E muitas das vezes a gente fica presa a essas gerações e a essas coisas que nós vivemos com medo do novo chegar. Mas você se desprendeu a isso, Sim. você viveu o novo. E uma das coisas que eu pedia muito para Deus, assim, era que eu queria alguém que fosse exemplo para minha filha, para minhas filhas, né, que elas já tinham 11 e 13 anos na época. Eu pedi alguém que fosse exemplo para elas na forma de como elas deveriam ser tratadas. Por homens, eu queria né? alguém que elas vissem me tratar para elas quererem ser tratadas da mesma forma. E assim é. Elas, e assim, eu nunca tive, sabe aqueles problemas do cotidiano, de tipo, brigou por causa da televisão? Nunca tive nenhum tipo de problema desse com elas e com o Eduardo. Entendeu? Então, assim, eu pedia muito, mesmo, mas né? eu pedia muito para Deus isso. Era uma coisa que eu já conversava muito com elas e era uma coisa que eu pedia muito para Deus. Que eu não ia suportar viver esse processo. Sim. Né? Porque eu pensava assim, pô, já larguei o pai delas para elas não viverem coisas que eu não gostaria que elas vivessem, né? Então, eu vou trazer uma outra pessoa para elas terem que viver outros tipos de problemas. Então, era melhor... Ficar sozinha. Não, até melhor ficar com o pai delas, que eu ia viver problemas com o pai delas, entendeu? Então, a gente não queria isso, né? E, assim, eu falava para Deus assim, porque eu dizia muito assim, Senhor, nem... outra coisa que eu tenho que contar também, que no meu noivado... Todas as vezes que eu tocava uma música na rádio, eu falava assim, se um dia eu me casar, vou casar com essa música. Só que, tipo, era uma coisa que eu nem tinha namorado. Aí, no dia do meu noivado, o Eduardo me pediu em casamento. Lá, eu achei que a gente só fosse noivar, trocar aliança. E, Natácia, ele ajoelhou. Coisa de filme. O DJ colocou... Pô, eu queria ter essas imagens aqui. Tem no meu Instagram antigo. Ele ajoelhou, o DJ colocou a música que eu vinha falando que eu queria. Olha só, não foi o Eduardo que pediu. Olha só, um mimo de Deus de novo. O DJ que colocou. E na hora, assim, que o Eduardo abaixou assim na minha frente, passou assim um filme. Um filme, assim, das coisas que eu já vivi, das coisas que eu já tinha sonhado, das coisas que eu já não sabia mais como era. Sabia nem como lidar com aquela situação, né? Sim, sim. Aí as pessoas falam, mas você... fica venerando a pessoa. Não estou venerando pessoa nenhuma. Sim. Eu estou venerando o que Deus fez eu sentir, sabe? Aquilo que Deus... Porque não é o Eduardo, é a pessoa que Jesus escolheu para mim. Jesus te trouxe a lembrança daquilo que te dava esperança, né? O Eduardo, ele é a representação da esperança e do novo começo. Sim. E essas atitudes que ele teve e que do jeito dele foi ser... usado. Exatamente. Foi através dele. Jesus usou a vida dele para curar feridas da sua vida. E o melhor de tudo é que num relacionamento saudável não tem aquela coisa daquela veneração pelo outro, sabe? Aquela coisa de você só respirar a pessoa, não tem aquela coisa de você morrer de ciúmes, não tem, é uma coisa... Sabe, eu já até me questionei, porque eu perguntei assim, eu falei para uma pastora assim, será que eu amo mesmo? Porque ela falou assim, o amor é assim. O amor não é aquela coisa que te deixa fora do sério. Isso daí é doença. Não é isso. Isso aí não é amor. Amor é assim. É você saber que você vai chegar em casa, a pessoa vai estar lá, você não ter preocupação da pessoa não atender a sua ligação. É isso. Muito legal. Né? E como foi o processo, assim, quando descobriu a Gigi? Quando aí casaram, sei que foi um marco também. Não, a primeira vez que eu fui na casa da mãe dele, eu tinha 7 dias de namoro, e aí ele falou assim, vamos almoçar? Eu falei, vamos. Crente que ele ia me levou pra almoçar com a mãe dele. Crente que era um restaurante chique. Sim, aí chegou lá,
Ela disse assim, meu filho, você já disse pra ela que eu quero ter um neto? Aí eu fui no banheiro, liguei pra minha amiga e falei, gente, é todo mundo doido aqui nessa casa. Meu Deus do céu, 7 dias, eles estão loucos. Aí todo mundo queria muito a Gigi, né? Quando eu falei assim, o dia que eu acho que eu falei assim, vou deixar, parece que ela nasceu no dia seguinte, porque eu engravidei no dia seguinte. E, pô, a Manuela já tinha 14 anos, sei lá. Eu falei, pode demorar Tudo um de pouco. novo, né? Não, pode demorar um pouco, eu já vou começar. Aham. Foi imediatamente. Engravidei imediatamente. E assim, minha gravidez foi muito linda, foi tudo muito comemorado. Sim. Foi muito. A Gigi chegou um pouquinho antes da hora. Gente, foi tão tranquila a minha gravidez que eu acho que eu engordei 8 quilos. Não, tu tava uma grávida surreal. A Giovana nasceu 4. Com 4. Eu saí da maternidade, eu engravidei com 65. Eu saí da maternidade com 62. Aí. Falei, gente, Deus é tão bom. Quando o negócio tá na direção de Deus, tu nem engorda. Tu vai. Que eu tinha meus medos, né? Aham. E aí foi tudo. Pô, eu lembro que eu não chamei ninguém pra ficar lá em casa comigo e eu mesmo fiz comida, tipo, de cesárea. Caraca. Então, assim, foi tudo muito tranquilo. As pessoas até me perguntam, foi tudo muito, muito fácil, sabe? Então, uma das coisas que eu tirei como lição em todas as áreas da minha vida é que as coisas com Deus, elas de fato são mais fáceis. A gente pode pensar, mas por que eu passei por isso? Mas mais fácil. Eu acabei de passar pelo acidente da Gigi, né? É. E eu lembro que eu fiquei 7 dias sentada no sofá. E quando eu falei assim, cara, eu vou dormir nesse sofá, eu falei, acabar com as minhas costas. E eu não senti nada. Eu posso dizer para vocês que eu passei pelo processo sem sentir nada. A Giovana dormia melhor na cama do hospital do que dormia em casa. Até falei que eu vou levar uma cama daquela lá para casa. Então, assim, de fato, foi um perrengue, foi horrível, foi... Na verdade, são propósito e deserto, né? Deserto, propósito e processo, que eu sempre falo. Uhum. Com Deus, a gente passa por muitos desertos, porque tem as estações. A vida com Deus tem o inverno, tem o verão, tem o outono e tem a primavera. Isso é normal. Uhum. E o tempo de inverno, que é o tempo frio, o tempo de dor, o tempo de deserto, com Deus, a gente já chama de processo, porque a gente sabe que no final vai ter o propósito. Uhum. E todos os processos que a gente passa com Deus é para no final a gente viver a promessa. Então é processo, promessa, propósito, tá tudo interligado. E acredito que até o acidente da Gigi foi um processo para viver um propósito, para viver a promessa. Nossa, o acidente da Gigi foi outra coisa bem... Bem né? forte, né? Bem forte. O balanço despencou na cabeça dela. Gente, a filha dela tem 4 anos, né? 5. 5 anos. Tem 5 anos, ela adora balanço e tinha um balanço no quarto dela. E esse balanço despencou. Ele do alto caiu, a armação dele caiu na cabeça dela. E a gente estava em casa, fomos para o hospital. Quando chegou no hospital, ela levou 6 pontos. E eu fui fazer uma tomografia. Sendo que na terça-feira, isso foi numa sexta, na terça-feira eu tinha ido a uma consagração e tinha recebido uma revelação. Uma pastora disse que tinha visto... Pode falar disso aqui? Pode, né? Pode, claro. A pastora disse que tinha visto uma sepultura se abrir e um crânio explodir. Só que eu achei que a pastora mesmo disse que não tinha entendido, que ia orar, que não sabia muito bem, que foi só uma visão. E a gente achou que era para uma amiga minha que estava do meu lado, que ela estava vivendo um processo também conturbado. E quando eu cheguei em casa na sexta-feira, o balanço despencou na cabeça dela. E quando a gente chegou no hospital, 6 pontos, tomografia. Quando eu li na tomografia, fratura de crânio, afundamento do crânio e edema. Meu Deus. Quase morri. Já falou, pronto, vou perder minha filha. Mas na hora, Natácia, eu lembrei da revelação. Aí já é E livramento. eu lembrei que a gente já tinha orado por isso. E eu falei, Deus vai salvar minha filha, vamos ver o que vai acontecer. E eu achava que eu ia ficar só no CTI em observação com ela. A gente transferiu de hospital, chegou no hospital, tomografia de novo, edema, sangramento, né, hemorragia, já um pouquinho. E a gente foi E ela foi pra cirurgia. Eles chegaram à noite querendo operar, eu falei que não ia operar. Aí Deus colocou uma pessoa na minha vida para me ajudar, uma neurologista, que era uma amiga minha que eu já não via há algum tempo. E uma outra pessoa que eu estava brigada, que Deus trouxe de volta, que o inimigo não prevaleceu na nossa relação, que é uma amiga minha. E aí ela falou, vai operar. No dia seguinte, a Giovana operou, abriu a cabeça, tirou o osso do crânio, o osso já estava comprimindo o cérebro dela, já estava sob tensão. Deus. E
Parece que ela tirou a unha, porque ela voltou boazinha, falando tudo, falando mais do que ela de fato fala, se expressando melhor do que de fato ela se expressa. E foram as piores horas da minha vida. Eu acho que Deus escolheu até o médico, porque antes do médico entrar com ela, eu perguntei: você acredita em milagre? Perguntei pra ele. Aí ele falou: eu acredito, inclusive já vivi um. Aí eu falei: então pode ir. Então tá liberada. Aí ela foi. Sim, eu não operei com o médico que estava lá, esperei esse médico, que foi uma amiga que me indicou. E aí ela operou, a gente ficou mais alguns dias no hospital, raspou a cabeça, foram acho que 12 pontos. Caraca. E ela vai ter que operar de novo. Eu tô orando para Deus fazer mais esse milagre para mim, ela não precisar, porque eu falei assim: eu não tenho estrutura, não tenho. Mesmo estando junto, eu não tenho. É aquilo, né, cara? Com a gente é uma coisa, com nossos filhos, né? É surreal. Você fica. Tem uma febre. Eu já fico nervosa, fico sem dormir, já me desconcentra da minha rotina. Toda. Imagina uma operação de emergência. Mas como Deus faz, né? Deus já te adiantou. Deus já te falou: olha, filha, Sim. pode ficar tranquila que eu já livrei, só confiar. E aí ela saiu e ela voltou, foi pra escola e tudo, né? Ela não teve nada, ela saiu do hospital sem tomar um remédio, nem pra dor. O remédio que eles passaram, porque disseram que ela podia ter um pouco de dor de cabeça, eu nunca nem comprei. Porque eu falei, eu sei que ela não vai ter nada, e ela não teve nada. Tirou os pontos secaram, tudo como Tudo tinha que ser certinho, mesmo. né? E eu recebi uma mensagem da escola dizendo que depois do acidente dela, ela estava conseguindo se concentrar melhor, fazer coisas que antes ela não fazia na escola. Olha isso. Então, foi a revelação, né? Que foi a abertura do crânio explodindo. Então, explodiu, minha filha. O que tava ali tentando prender a bichinha já saiu e ela tá agora outra criança. É verdade. É milagre então, pra assim, contar. eu tenho muitas histórias de Deus, assim, muitas coisas que Deus já fez na minha vida. E eu fico pensando assim, Senhor, porque às vezes eu vejo alguém passando uma coisa, eu falo assim, Senhor, por que tu fez isso pra mim e não fez pra essa pessoa? Eu fico questionando isso. O que mais que eu posso falar? Me fala um pouquinho assim, dessa transformação de Jesus em relação a essa questão da faculdade, porque eu acho que isso é muito importante. Primeiro que você já tinha uma formação, você já tinha uma carreira. Eu já era formada em marketing e já trabalhava com isso. Eu tinha feito um programa na NET, com a Zilu Camargo, com a Adriana Sorrentino, esse programa que eu falei que já falava para mulheres, né? E ali naquele programa eu via, assim, as fragilidades, as necessidades das mulheres mesmo, tá? O quanto aquilo que eu falei, pode ser rica, pode ser pobre, pode ser famosa. A dor é a mesma. Que as fragilidades, eu acho que as fragilidades são até maiores. Porque eu acho que a gente que não é famoso, a gente tem que... Se abre mais. Não, a gente tem que arregaçar mesmo a manga e fazer as coisas. Você não chega num lugar e a pessoa já te reconhece, abre a porta pra você e senta aqui. Não, tu tem que ficar na fila. Então, sabe, a gente já tem isso. Então, eu acho que as pessoas, quando elas são famosas, assim, elas têm mais fragilidades que a gente em algumas áreas. E aí eu já queria fazer faculdade, já era formada em marketing, já tinha feito esse programa, já fazia muita coisa na internet, já trabalhava muito com a internet, fazia muitas coisas já. A internet foi até onde eu te conheci. Então, assim, a internet, ela me proporcionou muitas coisas boas. E, assim, as pessoas às vezes vêm se queixar da internet, né? Falar, eu só tenho que falar de bom. Eu acho que você, de fato... É aquele ditado gambá cheira gambá. Eu acho que você realmente atrai o tipo de pessoa que você é, porque só pode ser isso. Eu só tive gente para me ajudar, eu sempre pude ajudar as pessoas na internet, sempre quis ajudar, e só tive gente para me ajudar, gente para colaborar, gente para tudo, não teve nada que eu pedi para alguém. Eu falo isso, a internet para mim é ponte literalmente, porque se você se coloca disponível, as pessoas também se colocam disponível e você vai trocando, vai conhecendo quantas pessoas. Quantas coisas a gente já trocou? Muitas coisas. Quantas coisas eu já liguei para as pessoas e pedi, sabe? A própria Tuíla, assim, eu sei que ela é ocupada, recebe milhões de mensagens. Não teve nada que eu pedi para ela que ela não fez. E é a internet que proporciona essas ligações, né? Sim, então assim, eu sou muito feliz com a internet. Eu já tinha o meu caminho, tipo, traçado ali. Mas, sabe, alguma coisa... Não era só aquilo. E aí eu... comecei a fazer a faculdade,
Uma amiga minha me ajudou muito, né? Que foi a Marlene, ela que me matriculou, tá? Mentira. Ela me inscreveu no vestibular. Aí eu fui fazer o vestibular, foi junto. Aí eu fiz o vestibular, aí passei, né? Aí ela fez a matrícula. Falou, você tá matriculada. Tanto que a minha primeira remessa de apostila chegou até na casa dela, porque ela não sabia meu endereço, preencheu com dela. Então, assim, é isso que eu tô te falando. Sempre tive pessoas e sempre pude colher, acho que o melhor das pessoas. Legal. Por isso que eu acho que Deus me colocou nessa profissão, porque eu vou poder também ser esse lugar para algumas mulheres. Você vai servir, né? Uhum. Você vai servir as mulheres que precisam também de ajuda. Vai ser a minha independência, de fato. Sim. Né? Uma coisa que a gente sofre também muito é que as pessoas cobram muito. Eu já escutei de muitas pessoas, até da minha família, tipo, mas ela não trabalha, não. Porque trabalhar com a internet para as pessoas era não trabalhar. Hoje até é. Mas quando eu comecei, tipo, 2016, era nada. Você não faz nada, você só tira foto. É verdade. As pessoas não valorizavam, Sim, né? E hoje em dia, eu lembro que em 2016 eu fazia um post, 4 posts eram R$1.000. Mais do que um salário na época. E como que não era trabalhar? Não, eu lembro até hoje, quando eu falei pro meu avô assim, falei, vou abrir uma empresa de marketing. Aí ele falou, isso é o quê? Aí eu falei, não, a gente vai trabalhar com internet, com influenciadora e tal. Aí ele, minha filha, você estudou, isso não vai dar dinheiro, isso não vai dar nada, isso é brincadeira. Tipo assim, aí eu ficava assim na casa dele, né, mas no celular trabalhando. Aí ele, tá fazendo o quê? Sai de celular, você só fica em celular o dia todo. Eu falei, vô, é meu trabalho, eu tô trabalhando. Aí ele, isso não é trabalho, isso não é trabalho. Aí depois que as coisas aconteceram e tal, aí eu lembro a primeira vez que eu mandei entregar umas pizzas lá, umas 10 pizzas, que tava a minha família toda. Aí ele, quanto que deu essas pizzas todas? Eu falei, não, vô, já paguei. Aí ele, tá com dinheiro? Eu falei, não, paguei com o meu trabalho, com o celular. Aí ele, como assim? Aí eu expliquei mais ou menos como que funcionava a parceria. Aí ele falou assim, meu Deus, não é que esse teu trabalho aí tá dando frutos? As pessoas não acreditavam. Não tinha noção, né? São outras eras, né? Outra época. Mas eu acho que eu aprendi muito na internet. E eu, assim, colhi muitas histórias interessantes. E o fato também de eu ter trabalhado com a Marlene também me trouxe muito isso, porque ela falava assim pra mim, as pessoas gostam de histórias. E eu comecei a me apaixonar pelas histórias das pessoas. E foi assim que eu descobri o meu propósito. E eu sei que a psicologia vai me render frutos financeiros para mim, para minha casa, para minha família, e eu vou poder ainda usar isso para servir. Legal. Acho que... Mas, gente, eu fui muito bombardeada para não concluir essa faculdade. Minha mãe morreu e eu não consegui dar isso para ela. Meu Deus. Ela queria isso demais. Ela te apoiava muito, né? Eu acho que era assim. Eu acho que Deus tem alguma coisa tão grande para mim nesse lugar, que foi um lugar também muito assolado, muito. Eu já desisti várias vezes. Olha só, o cúmulo. Eu não queria falar que eu fazia psicologia. Por que eu não queria falar? Porque eu não queria que você me perguntasse e depois você dissesse, mas você tá em qual período? Eu dissesse, tô no 5º. Aí daqui a um ano você me perguntasse, tô no 5º. Mas como assim? Então eu não falava porque eu não queria dar satisfação pra ninguém. Eu não queria ser pressionada porque eu queria poder desistir a qualquer momento. Mas é aquilo, né? Seu lugar de honra. Exatamente. É o seu lugar de processo, de peleja. Eu não entendia isso. Porque a primeira coisa que a gente pensa é, não, isso não é pra mim. Quando começa a dar errado, a gente pensa, não é pra mim, tá vendo? Não era pra eu fazer isso. Eu tenho muito orgulho da minha mãe. A minha mãe fez faculdade, ela já tinha 40 anos ou mais. E era o sonho dela fazer faculdade. Mas ela não conseguia conciliar o trabalho com a faculdade e tudo mais. Aí ela falou, não, vou começar. Aí ela começou, Carol. Eu achava aquilo tão lindo, porque eu falava, gente, olha... Porque não é fácil. Não é. Você chega na sala de aula, um monte de jovem que não trabalha, que não tem família, que não tem vida. Aí tu tem que montar um grupo, não tem grupo. Porque a galera toda, né... Você não tem hora pro grupo. Aí, tipo, você já mãe, um casamento ali recém-casada, um bebê pequena, todos os processos da vida, trabalho e tudo mais, você decidir voltar para a sala de aula, você não decidir viver o seu sonho, é algo que eu acho muito, muito bonito. E assim, de fato, eu acho que nem foi uma coisa que realmente Deus plantou, porque eu sempre gostei de me comunicar, eu sempre gostei de me comunicar e sempre percebi o comportamento das pessoas.
Então, acho que até agora eu falei que eu contratei até uma pessoa para fazer minha rede social e as pessoas falaram, você vai fazer, você sabe fazer. Não, eu não sei fazer. Métricas, essas coisas eu não sei. Não sei o técnico, né? A parte Eu técnica. usei muitas coisas a favor do meu marketing pessoal. Sim. Isso eu sabia fazer. Eu trabalhei com a Marlene Matos, que é a maior criadora de um case desse país, um case de marketing, né? Que ela criou, a Xuxa. Então, assim, eu trabalhei com ela. Então, eu aprendi a usar o que eu tinha a meu favor. Ao mesmo tempo que eu fazia você que me acompanha na rede social, fazia muita exposição de coisas, eu nunca expus muita coisa. Sim, é bem reservado. Então, eu tinha muito cuidado com isso. Então, eu sabia fazer o marketing que eu gostaria. Eu usei aquilo ali da forma que eu queria que as pessoas me vissem de fato. Né? Eu mirei num público, assim, então, várias pessoas já falaram, Carol, esse restaurante aqui, você mesmo já falou, tem a sua cara para você ir. Então, eu consegui passar, de fato, uma identidade. E é isso que é importante, né? Por isso que é bom você saber quem você é. Uhum. Porque aí você cria um marketing para você e para o seu público. Porque às vezes a gente quer copiar o outro. Uhum. Mas essa cópia não é a essência que Deus te deu e não é o que você nasceu para ser. Uhum. Então acaba não dando certo. Porque você tenta, nada e não chega na areia. No seu caso, não. Você sabia quem você era, você sabia onde você queria chegar e você foi construindo isso e foi usando isso a seu favor. Eu sempre falo isso, que algumas pessoas falavam assim, quando eu ia postar alguma coisa, alguma pessoa, tipo, nada a ver, falava uma coisa conhecida minha, tá? Não um seguidor, não. Falava uma coisa assim, tipo, mas você postou isso, parece que vai esnobar as pessoas. E assim, as minhas seguidoras, as pessoas que me seguem, cara, eu podia postar foto de biquíni, foto de qualquer coisa, de uma coisa cara, que parecia que eu pudesse estar... Nunca. Elas super entendiam, assim, as minhas postagens. Eu nunca precisei me explicar de nada que eu tivesse postado. É muito interessante isso, né? É porque você construiu esse público. Não foi um público assim que, igual hoje em dia, as pessoas fazem um vídeo para viralizar. Uhum. Eu não acho inteligente isso. Porque você viraliza e vem um público que não é o seu, que não querem ver o que você de fato é, mas só aquilo que você montou ali para ser. Então, aquele público não interage com você. Vira o quê? Os haters. Começa, tudo que você posta fala mal, não interage, não condiz com quem você quer ali de fato ter seguidor. Por isso que eu fui hackeada e criei um novo Instagram e eu não pedi para as minhas amigas que são famosas colocarem para mim, alguns famosos que eu conheço. Indica lá meu perfil. Não pedi porque aquele público daquelas pessoas ali pode não ser o meu. Sim. Então, principalmente no da psicologia, eu quero isso. Eu quero estar aqui falando para mulheres. Eu sei que o podcast não é só para mulheres, mas eu sei que a maioria do público vai ser. O daqui é só mulheres. É só mulheres? Só mulheres fortes. Não sabia, não. Só mulheres. Mulheres fortes. Pois é. Então, assim, mas não é só mulher que vai ver. Vai ver vários homens. Então. Tem episódios que é pro homem ver mesmo, porque a gente falou muito de casamento aqui. Então eu quero isso, eu quero ir nos programas para estar alcançando aquele público que eu quero. E eu vou falar muito de relacionamento, porque eu tenho muita experiência nesse aspecto. É uma coisa que eu precisei fazer muita terapia. Eu falo nos meus vídeos, alguns vídeos que eu já postei. Eu até estava conversando com a Natane, que faz lá na minha rede social, e ela falou assim, vamos falar sobre ansiedade, assim, vamos falar disso. E eu falei, Natane, eu quero primeiro falar um pouco do meu processo terapêutico, o que eu aprendi na terapia, o quanto é importante ter terapia, né? É uma pessoa que se conhece. Né? Verdade. Porque você saber quem você é em Deus e saber quem você é para você... É isso. É o caminho de tudo. Tem que interligar, né, gente? O propósito com a sua vida, porque... Sem propósito, você não chega a lugar nenhum. E sem se conhecer, você também não consegue evoluir. Então, você tem que estar ali interligado. Eu faço terapia. A minha é alimentar, né? Por conta da compulsão alimentar. Mas, às vezes, ela fala cada coisa que eu falo, meu Deus, realmente, faz total sentido. Faz. Aí, a minhas amigas falam, cara, você tem que fazer a terapia comportamental, terapia... Porque cada um tem uma área da sua vida que precisa, de fato, ali tratar com mais cuidado. Às vezes, no meu caso, é alimentar, mas às vezes, no seu caso, é do relacionamento, às vezes é um trauma que você teve do passado. Então, se a gente tratar isso, o que Deus preparou para nós vai acontecer. Teve uma pregação lá na igreja
do Setembro Amarelo sobre suicídio. Uhum. E o pastor falou uma frase que, assim, eu achei tão necessário, primeiro, ter esse tema na igreja. Sim. Segundo, que ele falou... Porque a gente acha, né, que suicídio, essa pessoa é falta de Deus. Exatamente. E Já não acha é isso, uma não doença. Exatamente. E ele falou exatamente isso, gente. Depressão é uma doença. Doença deve ser tratada por quem? Por médicos. Uhum. Então, se você tem ansiedade, se você tem depressão, se você não tem também, você precisa fazer terapia. Uhum. E você precisa procurar um psiquiatra, um psicólogo. E você precisa... Após isso, aí sim, vamos orar, vamos jejuar, vamos ler a Bíblia. Não é? E ele falou isso com uma clareza que eu achei assim... Gente, meu pastor mesmo. Eu, no meu processo terapêutico, eu sempre orava antes, né, pra ir pra terapia. E era uma fase que eu nem tava orando muito, assim, na época que eu comecei mesmo. Nem tava muito, meio desmotivada. Mas eu orava e eu falava assim, Senhor, traz à tona aquilo que eu preciso falar. Para se libertar. Né? Porque às vezes a gente vai dar uma volta, fala uma coisa que não é pra falar. Eu falei, traz à tona aquilo que eu preciso dizer. Então eram as duas coisas. Era a terapia e era Deus trazendo à minha memória aquilo que eu precisava tratar de fato. Porque eu entrei na terapia agora, eu estava sem fazer terapia. Aí quando eu retomei a faculdade, precisei retomar a terapia. E foi justamente junto com a morte da minha mãe. Então eu entrei para terapia para tratar o meu luto. Eu fui tratar o luto. A minha filha também entrou, porque ela ia fazer 15 anos e a minha mãe já tinha pago a festa dela toda. A festa estava pronta e minha mãe morreu. Então foi muito difícil, porque minha mãe foi a homenageada da minha filha mais velha e seria a homenageada da minha filha mais nova, da minha filha do meio. E pra gente, agora é do meio, né? Pra gente foi muito difícil. E eu entrei para tratar o luto e eu acabei tratando essa minha questão com a faculdade. Comecei a descobrir... Destravar isso, né? Destravar isso aí. Porque a gente fica perguntando qual é o meu propósito, o que eu posso fazer para ajudar alguém, como eu posso fazer. Mas não basta você ir lá. Eu fazia algumas campanhas, sabe? Eu sempre fiz, pegava, tipo assim, estava muito frio, eu falava, hoje eu vou tirar tantas horas do meu dia e vou catar pessoas para dar cobertores. Eu fazia isso, mas não era o meu dom. Eu não estava usando o meu dom. Eu estava não era o que Deus te chamou para fazer. Exatamente. Eu posso continuar fazendo isso, mas não era aquilo que saciava o meu coração. Então, acho que através da minha profissão, disso que Deus tem feito na minha vida, eu continuo pedindo para Deus assim, falta pouco agora. Falta pouco, não deixa de desistir, porque toda vez que eu chegar, essa prova é muito difícil. E parece que é uma coisa, Natácia. Hoje ontem eu fiz uma entrevista com uma psicóloga de empresas, organizacional, e gravei no 4K. Ou seja, eu não conseguia transportar para ninguém. E eu sou aquela lerdona do Instagram, fico lá, me ajuda aqui, fico assim. Aí eu sou aquela lerdona e aí eu não conseguia que ninguém me ajudasse. Eu tive que baixar um aplicativo. Meu Deus. Ou seja, eu não fui faltei a minha academia, faltei minhas coisas que eu não conseguia mover. Aí, nessas horas, se fosse no passado, eu já tinha desistido. Não vou entregar o trabalho, aí eu não ia passar, e aí eu já, então não vou mais à aula, porque eu já sei que eu não vou passar, não entreguei o trabalho, vale ponto, e dali eu já ia finalizar a minha história. Mas eu creio que muitas mulheres passam também por esses momentos, né? Às vezes a gente fica olhando, eu estava até comentando isso com a minha cunhada, que a gente foi numa casa, e era uma casa muito linda, em Angra, de frente pro mar. E a minha cunhada falou, o dono dessa casa aqui não deve ter problema, né? Porque essa casa é muito linda, uma pessoa que tem uma casa dessa, senta de frente pro mar e olha uma vista dessa, ela não pode ter problema. É o que mais tem. Passado-se uma semana, eu fui na empresa dessa pessoa e essa pessoa vinha agachada, assim, ó. E uma pessoa carregando o laptop dela, porque ela não tinha, a coluna dela estava tão travada, a pessoa tão oprimida, que ela não tinha forças nem para levantar. Ou seja, eu sempre digo isso para minhas filhas, porque adolescente, né, nessa fase de Instagram, principalmente, se os adultos se corrompem com a internet, com a comparação, você imagina os adolescentes, né? Eu falo sempre que uma das coisas, a melhor coisa que aconteceu para mim, quando eu me converti, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida quando eu me converti, é saber que o que é meu, que o que Deus tem para mim, ninguém vai pegar. Então, você não precisa se apressar, você não precisa se humilhar, você não precisa correr atrás do outro, você não precisa ficar pedindo favor, você não precisa se rastejar, porque o que é de Deus, ele vai
me alcançar no momento certo. Exatamente, né? Porque o que é seu. E se você abrir o seu coração para Deus, para Ele te conduzir para viver essa promessa, você vai viver. O seu papel é só abrir o coração. Abra o seu coração para Deus, para que Ele entre e te conduza, para que você viva os propósitos, as promessas e os sonhos que Ele preparou para você. Essas coisas que eu falo sobre a comparação, né? De você não se comparar com o outro e saber que o que é teu. É maravilhoso. Isso realmente, quando você entende isso, é porque Deus de fato te libertou. Porque essa libertação é muito incrível, né? Porque senão a pessoa não vive. Ela vive na comparação. Vive na comparação e vive, tipo, tentando, confiando no homem. Porque aí eu fico te pedindo favor. É verdade. E você vai me fazer favor se for do propósito de Deus. Se ele te tocar, você vai me fazer o favor que eu quiser. E às vezes você pode até fazer o favor, mas não dá o efeito que deveria ter dado. Exatamente. Se fosse através da vontade de Deus. Então, quando eu me converti, eu sempre falo isso com minhas filhas, que eu falo assim, sempre vai ter alguém melhor que você. E sempre vai ter alguém pior que você. Sempre vai ter. Alguém mais bonito, alguém mais rico, alguém mais inteligente, e vai ter alguém menos que você. Você vai ser o mais dessa pessoa. Vai ser o menos de uma e o mais da outra. E assim, a vida sempre será assim. Mas o que vai te diferenciar não é nada disso. Eu falo para elas que é o brilho do Espírito Santo mesmo. Tu sabe que é adolescente, né? Que é o brilho do Espírito Santo, porque as outras coisas... Não, Carol, e como é educar adolescente e a criança ao mesmo tempo? Eu prefiro a criança. 1000 vezes. Deus me livre. Adolescência é o pior. Ai, meu Deus, ainda vou passar por essa fase. E a Luma, minha filha, tá com 19 anos. Ou seja, ela tá com adolescência tardia. Porque ela não me deu problema e agora tá me dando. Meu Deus. E a outra, mas, gente, outra tem 17. 17, né? Mas assim, de um modo geral, elas são bem tranquilas. Sim. Elas são tranquilas. Elas estão naquela fase de descobrir as coisas e estudar na Zona Sul. Então, é bem diferente daqui. A cabeça é bem diferente. É muito bom culturalmente. Eu achei muito rico culturalmente, né? Mas é mais avançado que aqui, não tem como. A cabeça é mais avançada. Sim. Mas, de um modo geral, elas não me dão problema, não. Elas são meninas, assim, que as pessoas gostam. Elas são muito educadas. Já me dão aqueles probleminhas que estão dentro do contexto, né? Mas elas estudam. Se eu falar um pouco mais alto, todo mundo já... Entendeu? Então, assim... Mas é bem difícil você criar um adolescente hoje em dia com essas comparações aqui, ó. Rede social. Meu Deus do céu, é muito difícil. Eu tenho sentido muita dificuldade. Só pedindo direção para Deus mesmo, né? Só tem hora que eu falei assim, agora eu tô falando tipo assim, não vou falar mais nada. Só vou orar. Isso aí. Aí ela fala alguma coisa, eu falei, eu não achei legal, mas pode fazer, porque você já sabe, né? Já te falei, então... Não, e elas têm muito medo que elas falam. Aí elas ficam falando assim, elas falam assim, mãe, ora aí que eu vou fazer prova. Eu falei, ué, pedindo oração, ora aí, mãe, tu já orou, vou fazer prova, hein? Aí eu, Então, assim, a semente foi plantada, porque quando elas eram pequenas, elas frequentavam, elas cantavam, então, elas já sabem para onde correr. Exatamente. E é salvação individual, né? Até para os nossos filhos. A gente só tem que... Nosso papel é ensinar o caminho que ele deve andar. Esse a gente ensinou. Eu já escutei uma frase que eu falo assim, que a gente tem que orar e ensinar para que quando o coração deles estiver partido, que vão ser partidos por alguma coisa, eles busquem a Deus e não o mundo. É verdade. Não os amigos da rua. Elas sabem para quem, eu sempre falo, vocês já sabem para quem vocês vão pedir. Então, vamos falar sobre os nossos patrocinadores agora. É um momento muito bom, porque sem eles, né, esse podcast não aconteceria. Space Bee, gente, é o lugar aqui que nós estamos gravando o podcast. Fica dentro do Hotel Mercury, em Nova Iguaçu. Space Bee é um lugar completo, bom pra você que quer atender. Que você que é psicólogo. Psicólogo é bom pra atender aqui. Tem uma salinha ali, ó. Psicólogo, profissionais da saúde, pode reservar, vir atender seu paciente e ir embora. Olha que beleza. Não precisa ter aquele custo de um consultório. Tem espaço para co-work, para curso, para mentoria. Então, se você está precisando aí de algum desses serviços, entre em contato com o Space Bee.
Bougainville, nosso parceiro. O almoço, melhor bistrô de Nova Iguaçu, gente. Risoto, massa fresca. Carol tá doida pra ir lá. Vamos lá amanhã almoçar? Toda vez que a Natácia posta, eu vou lá e falo assim, eu quero ir. Aí eu falo, vamos marcar. Mas a gente já marcou amanhã, então vamos almoçar lá no Bougainville. Fica lá no Instagram que a gente tá sempre mostrando as comidinhas lá, que é uma delícia. E sigam a página deles também pra vocês conhecerem. A Adriana Mello, gente, nosso buffet que sempre, ó, tá aqui. Hoje ela mandou uma carbonara de berinjela. Tá gostoso, Carol? Carol Delícia. uma delícia. A Adriana Mello fez o meu casamento, fez o aniversário de 15 anos dessas filhas, né? Das duas. Olha só, a Adriana Mello é o buffet mais tradicional aqui de Nova Iguaçu e atende no Rio todo. Então, ó, acompanha a Adriana pra vocês ficarem por dentro das novidades do mundo aí da gastronomia. Amado Craft, nosso parceiro aqui, que sempre presenteia nossas convidadas. É um presente, Carol, pro dia a dia, pra ler a Bíblia junto. É um devocional diário pra vocês. Que eu não tenho, né? Olha só, não acredito nisso. Vou ter que te dar um livro devocional também, pra você ir anotando ali, ó. Tem pedido de oração, tem reflexão. Ele é um caderno todo personalizado pra você fazer seu devocional. É um momento único com Deus. Obrigada, Amado Craft. A gente ama, eu amo os devocionais dela. Amei, obrigada. Sítio Recanto de Mel, lugar ideal para você fazer o seu evento. Tem área coberta, área externa. Tu foi lá no Arraiado, você gostou da estrutura? Ela é muito bonita, pra quem né? ama foto, perfeito, lugar perfeito. Tem Ela é lindo demais mesmo. A casamento, gente, lá no Verde, tem a capela, a noiva, essa é lindo demais. E quem tá aqui no Pod tem desconto. É só chegar, entrar em contato com eles e falar que viu aqui através do Mulheres Fortes, que vai ter desconto aí bom, hein, pra casar, hein? Desconto bom pra casar. A Nandra Bolsas em Couro tem 2 lojas, gente, no Shopping Nova Iguaçu e no Shopping Grande Rio, e elas trabalham com revendedoras. Então, se você tá querendo ter uma renda extra, você pode ser uma revendedora Nandra e ter aí, ó, nesse final de ano, aquele dinheirinho bom na sua renda, hein? Carol, aqui no Pod a gente tem um momento da Amado Craft enviou esse Pod das promessas. Aí a convidada vai tirar uma promessa, que é um versículo que tem aqui, e vai ler pra gente. Adoro. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoa, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Olha, forte, hein? Precisando perdoar alguém, Carol? Eu tô. Olha, mas, gente, mas perdoar é uma decisão, mas a gente tem que orar muito pra gente conseguir, porque não é fácil. Principalmente você perdoar alguém que amanhã já tá te perturbando de novo. Porque quando a pessoa é uma coisa do passado, que ficou lá, a pessoa não... né? E você consegue. Eu já consegui perdoar algumas pessoas. Tem pessoas que eu perdoei e que hoje eu tenho uma relação muito melhor do que eu tinha. Mas tem pessoas que eu preciso perdoar e que eu tenho orado para Deus. Isso aí. E eu queria estar nesse versículo, né? Quando a gente tem a atitude de perdoar, Deus perdoa os nossos pecados. Porque nós somos eternos pecadores. Exatamente. Então... Mas é importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas acham que, perdoei, vou perdoar. Não, não é assim. É a gente tem que orar, pedir para Deus para realmente limpar o nosso coração para algumas coisas. É isso. Obrigada, Carol, pelo carinho. Obrigada a você, amei. Ela vive me perseguindo para falar de Deus, entendeu? Gente, tem coisa melhor do que falar de Deus? Não, eu nem contei metade, pode me convidar de novo. Porque tem muita coisa. Muita coisa, a gente falou mais da área sentimental e da área familiar, né? Eu falo, Senhor, nem mereço. Às vezes eu vejo Deus fazendo coisas comigo e são coisas grandes que Ele já fez, que eu contei aqui para vocês sobre a minha filha, sobre casamento e tudo. Mas tem tantas coisas pequenas que eu falei, pedi para Deus restituir coisas que eu tinha perdido recentemente. E eu tinha perdido uma coisa que me deixou muito chateada, que era uma coisa de valor sentimental. Eu tinha perdido meu HD com todas as minhas fotos que eu tinha, deu um trabalhão para colocar lá. E eu perdi esse HD. Meu Deus. É uma coisa boba, assim, que não tem valor financeiro. E eu fiquei pedindo para Deus restituir coisas na minha vida, coisas que eu tinha perdido, coisas ao longo que as pessoas tinham me tomado. Eu pedia isso para Deus. Você acredita que chegou o rapaz da pintura? Eu tinha dado uma bolsa para ele, uma mochila. Ele chegou lá em casa e falou: Carol, achei isso aqui. Isso aqui pode ser teu? Porque eu ia jogar fora. Isso aqui é o quê, hein? Sabia nem o que era. Menina, eu fiquei tão feliz que eu falei, cara, Deus é muito carinhoso comigo, que ele sabia que eu precisava disso mais do que... né? Ele cuida dos mínimos detalhes, né? E no dia a dia, ele faz coisas assim. E no macro, ele faz milagres. É isso, eu amei.
E deixa uma mensagem aí pra quem tá nos assistindo. O que você pode falar para as mulheres fortes? Bom, eu posso dizer para vocês fazerem orações estratégicas, sabe? Orações assertivas. Porque muitas vezes eu fiz orações tolas, assim. Quando você, de fato, abre o seu coração para Deus e fala aquilo que você conversa com Deus como se você estivesse conversando com a sua melhor amiga. Porque a sua melhor amiga não vai poder fazer nada. Mas Deus, ele vai poder fazer. Ele vai fazer daquele jeitinho, das coisas que eu contei para você aqui. Do jeito que você, de fato, pediu para ele com seu coração aberto. É isso. Ai, coisa linda, amei. Obrigada, mulheres fortes. Até o próximo episódio. Foi um prazer ter vocês aqui. E Deus abençoe vocês. Tchau! Agora eu vou gravar um vídeo aqui. Vai, Espera.